Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com um vídeo bem mais sério do que o comum para falar sobre tudo o que está acontecendo com o Chris Wu, ex-integrante do EXO. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue lá no Instagram que é o @LeticiaKplay, tá aqui embaixo, e é isso, vamos lá. Talvez vai ter muita gente que vai estar assistindo esse vídeo que nem conhece o Chris, ou só tá aqui por curiosidade mesmo. O Chris, como eu disse, é ex-integrante do EXO, ele era o líder da unit EXO-M, que era a unit chinesa do EXO, e ele saiu do grupo lá em 2014 depois de processar a SM, porque a SM não estaria tomando cuidado com os artistas e esse tipo de coisa. O Chris, na época, foi diagnosticado com miocardite, que é uma inflamação da parede do coração, e segundo o Chris, a SM nunca fez nada para ajudar ele, para tomar os devidos cuidados que eram necessários. E aí, por esse motivo, ele resolveu sair do EXO e processou a empresa. A história vai ser um pouco longa, mas eu acho que é importante eu trazer o máximo de detalhes possíveis para vocês, para que tudo fique bem esclarecido com as provas e evidências que a gente já tem até o momento dentro desse caso. E, além disso, esse vídeo tem um conteúdo um pouco mais forte, então ele pode servir de gatilho para algumas pessoas. Então, se isso pode fazer mal para vocês de alguma forma, não assistam. Mas vamos começar do começo. E o Chris, ele é uma pessoa que ele tem uma fama de ser bem mulherengo. As pessoas sempre comentaram muito sobre isso desde quando ele saiu do EXO, mas sempre foi baseado em rumores e aquelas fofocas de bastidores, aquela coisa de talvez esteja namorando tal pessoa ou não. E que, sendo bem sincera com vocês, a gente não tem nada a ver com isso. Se a pessoa é solteira, ela pode fazer o que ela quiser com a vida dela, desde que ela não prejudique ou machuque outras pessoas. Mas como que isso se conecta com a história? Em 28 de maio desse ano, 2021, vazaram as gravações de câmera de um cinema onde o Chris estava acompanhado de uma mulher. O Chris teria fechado esse cinema para poder ir só com essa mulher até o lugar. E essa mulher, ela era até o momento uma pessoa desconhecida. E vocês vão me perguntar, como que descobriram que era ele? Pelo jeito de andar. Sim, é que o Chris, ele tem um jeito bem específico de andar. É algo meio prepotente, digamos assim. Além também das pessoas terem feito comparação da roupa que ele estava usando nesse vídeo com as roupas que ele teria usado já em outros momentos. E aí, o porquê que isso é importante para nossa história? Essa menina que estava com o Chris, ela tem somente 18 anos de idade. O Chris já tem 31. Então nós já começamos aqui um comportamento meio problemático, mas a menina é maior de idade, então até o momento tá tudo ok. Depois dessa introdução é que a gente vai realmente entrar no caso, porque foi a partir desse momento em que a coisa explodiu. Após ter saído essa notícia de que o Chris estava lá no cinema com essa menina de 18 anos e tudo mais, uma outra menina de 19 anos, chamada Do Meiju, disse que estava em um relacionamento com o Chris e que ele teria traído ela com a menina do cinema. Então eles terminaram o relacionamento e depois desse término, a Do Meiju acabou entrando em uma crise de depressão muito grave. E depois disso, ela teria descoberto que, supostamente, tá, gente? Por enquanto, isso ainda tá tudo supostamente, não estamos afirmando nada aqui. Mas ela teria descoberto que o Chris faz parte de um aliciamento de menores, basicamente. Ele aliciava essas meninas, tipo, ele entrava em contato com elas e aí ele prometia um emprego na empresa dele. Só que pra isso, elas tinham que passar por uma reunião com ele primeiro. Essa reunião acontecia em um hotel, um local privado, e a princípio seria tipo um evento. Mas no momento em que a menina chegava lá, tava só ela e o Chris. Aí eles jantavam e conversavam um pouco e ele começava a dar bebida pra essas meninas. E aí no final elas acabavam tendo algum tipo de relação com o Chris. A Meiju disse que o Chris tinha um grupo no WeChat, que é tipo um WhatsApp lá da China, onde ele conversava com essas meninas e aí, caso elas tivessem alguma relação com ele, elas teriam uma carreira, um emprego garantido dentro da empresa, e o Chris estaria fazendo isso com várias pessoas ao mesmo tempo. Quem expôs todo esse caso da Meiju, primeiramente, foi uma amiga dela, não foi a Meiju. Porque na época desse primeiro grande exposed, a Meiju estava internada no hospital com as crises dela de depressão profunda. Então essa amiga dela tentou ajudar ela de alguma forma, dar voz pro que estava acontecendo, o fato dela estar no hospital e tudo mais, e expôs todo esse caso. Só que aí essa amiga do Meiju começou a ser muito atacada porque as pessoas queriam saber quem que é essa pessoa que teve essa
que passou por isso com o Chris e tudo mais. E aí, depois de ter se recuperado, a Do-Meiju se pronunciou, ela falou que ela era a pessoa que tinha tido esse relacionamento com o Chris, e ela começou a falar sobre as coisas que teriam acontecido. Porém, que a única coisa que ela realmente queria do Chris era um pedido de desculpas, porque ela tinha se sentido muito usada por ele em toda essa situação. Depois de alguns dias desse primeiro grande expose, de quando a Do-Meiju se pronunciou pela primeira vez, ela começou a falar mais coisas. Ela começou a mostrar prints das coisas, provando que aquelas coisas eram realidade, e as pessoas começaram a acreditar nela. Até porque seria meio difícil, digamos, ela falsificar todas essas informações. E aí é aqui que o ponto fica complicado, porque em uma entrevista, a Do-Meiju acusou o Chris de ter violentado mais de 30 meninas, muitas delas sendo menores de idade. Lembrando que tudo que eu tô dizendo aqui são suposições, é só o lado da Do-Meiju da história, então a gente ainda não tem certeza se todas essas coisas são realidade ou não, mas seguindo. Segundo a Do-Meiju, ela conversou com essas meninas, ela tem um grupo com todas elas, onde elas contaram o que aconteceu, e o modus operandi do Chris era sempre o mesmo. Ele encontrava essas meninas, aí ele chamava elas com uma promessa de emprego, elas iam pra tal reunião, e aí ele dava muita bebida pra elas, e no outro dia elas acordavam na cama dele sem saber o que tinha acontecido. Logo depois disso, elas eram dispensadas. Também, segundo a Meiju, supostamente uma dessas meninas teria engravidado do Chris, ela teve que passar por um aborto, após descobrir que tinha contraído uma DST dele. A Meiju mostrou alguns prints de conversas com os advogados do Chris, onde eles queriam fazer um acordo com ela para que ela não falasse mais nada. E também para que ela retirasse as acusações. Eles enviaram para ela um contrato, porque essas coisas sempre são resolvidas por contrato, e nesse contrato dizia que ela tinha que retirar as acusações e falar que tudo o que ela falou sobre o Chris era mentira. Para fazer esse acordo, inicialmente a Do-Meiju pediu algo em torno de 6 milhões de reais. Aí os advogados do Chris rebateram e ofereceram mais ou menos uns 800 mil. E, gente, esses acordos eles são mega comuns no mundo das celebridades, tá? Quando algo polêmico acontece, as pessoas fazem esses acordos, elas pagam para as outras pessoas ficarem quietas porque é uma forma delas limparem o próprio nome. E isso não acontece só no mundo dos idols, tá? É no mundo dos famosos em geral. No dia 19 de julho, o Chris se pronunciou no Weibo, obviamente negando todas as acusações, e ele disse: "Eu não respondi antes, pois não queria interferir com o processo judicial. Entretanto, meu silêncio encorajou os rumores a ficarem piores. Eu não aguento mais. Só encontrei a senhorita Du em uma festa de aniversário de um amigo em 5 de dezembro de 2020, sem forçar bebida, sem coleta de telefones, sem esses supostos detalhes descritos por ela. Havia muitas pessoas na festa naquele dia e todas elas podem testemunhar. Eu sinto muito por perturbar a todos. Eu declaro nunca ter escolhido uma concubina, não há sedução, não há nada envolvendo menores de idade. Se houvesse tal comportamento, eu iria para a prisão por vontade própria, e sou legalmente responsável por todas as palavras acima." Só que aí vem mais uma reviravolta. Porque depois do pronunciamento do Chris, depois dele ter negado as acusações e dito que nada aconteceu, outras pessoas famosas começaram a falar sobre o caso. A primeira foi a atriz Lin Xia. A Lin Xia já esteve envolvida em rumores de relacionamento com o Chris lá em 2014, depois dele ter saído do EXO. E ela postou no Weibo uma mensagem meio enigmática, digamos assim, onde ela escreveu: 7 anos? Justiça pode vir. E 7 anos o quê? Pra mim, é o tempo de 2014, onde eles supostamente namoraram, até agora 2021, são 7 anos, que é quando essas acusações começaram a surgir. E aí, o que colocou mais fogo no parquinho foi quando a Jang Dan-sun, integrante do SNH 48, disse que já conheceu o Chris, e ela disse que ele queria muito se aproximar dela. Mas que, apesar dela conhecer o trabalho dele e tudo mais, ela não tinha tanto interesse assim nas produções dele, nas músicas dele. Mas como o Chris é uma pessoa que tá na indústria há muito tempo, tem muito conhecimento, ela achou que seria legal manter uma amizade com ele. E aí ela postou alguns prints mostrando o Chris fazendo perguntas bem invasivas, bem indecentes mesmo. E ela ainda disse que as mulheres precisam se impor mais e dizer não, porque não é não. Após tudo isso, as pessoas começaram a se mobilizar nas redes sociais, mostrando repulsa e indignação com todo o caso, e pedindo que marcas que tinham parceria com o Chris ou que tinham ele como modelo encerrassem os contratos. E isso já começou a acontecer porque marcas como Louis Vuitton, Porsche, uma marca de cuidados com a pele chamada Kans, e muitas outras já encerraram o contrato com ele. Até porque ninguém quer ter o nome envolvido numa polêmica desse tamanho, principalmente envolvendo algo tão grave como o que está sendo comentado. E até o momento, essas são todas as informações que a gente tem.
Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre esse caso. Eu acho muito difícil que mais de 30 pessoas conseguiriam inventar uma mentira e manter a coerência e a coesão na hora de falar sobre o assunto. Porém, obviamente, nós ainda temos que esperar que essas provas sejam realmente entregues para a polícia para confirmar se isso é verdade ou não. Tem 2 pontos que eu acho estranhos nessa história e que me fazem duvidar dos 2 lados. Primeiro, a empresa do Chris afirmou que a do Meiju estava chantageando eles. Se o Chris é inocente e tem como provar isso, não teria motivo nenhum para eles aceitarem a chantagem e darem dinheiro para ela. Se a do Meiju quer justiça ou simplesmente um pedido de desculpas, que foi uma das coisas que ela citou, por que ela estava pedindo mais ou menos 6 milhões de reais pro Chris? Mas eu entendo o ponto dela pedir o dinheiro talvez por medo de algo que poderiam fazer para ela, porque, né, a gente nunca se sabe. Uma acusação desse nível, caso for provada que seja verdade, a gente não sabe o que pode acontecer com essas meninas. E principalmente com a do Meiju, que foi a pessoa que deu a cara a tapa ali, se mostrou e falou, isso aconteceu comigo, e foi ele. Mas enfim, é só a minha visão e, como eu disse, são 2 pontos que fazem com que eu fique com o pé atrás com os 2 lados. E eu não consigo ainda apontar muito bem quem que realmente tá errado. Mas no fim do dia, eu prefiro ficar do lado das supostas vítimas até que se prove o contrário. E é sempre válido lembrar que a gente vive num mundo em que dinheiro é tudo. As pessoas que têm dinheiro fazem o que elas querem fazer e dificilmente algo acontece com essas pessoas. Então, nem sempre o fato de uma pessoa ser declarada pela justiça como inocente ou como não culpada, enfim, de fato mostra que aquela pessoa não é culpada. Porque, como eu disse, quem tem dinheiro tem tudo, então é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação. Eu vi muita gente tentando relacionar o nome do Chris com o EXO, mas não tem nada a ver, porque o Chris saiu do EXO lá em 2014. Eu nem sei se ele ainda tem contato com os meninos, eu acredito que não, mas o EXO não tem nada a ver com a história. E torcemos para que toda essa situação seja resolvida da melhor maneira possível. Se ele for culpado, espero que ele pague por tudo que ele fez, porque, gente, um absurdo, tá? Um absurdo, assim, sem explicação. Mas é isso. Muito obrigada que assistiu até aqui. Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.